Jesus, para todos, para Duda, Maria Oliveira, para Jéssica, para Suzy, para Eliane, para Vanessa, para Elizabeth, para Cida, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz do Senhor Jesus para quem está pelo Facebook, Instagram, para quem está pelo YouTube e para quem está pelo áudio, amém, amém, amém. A gente atrasou hoje o início da aula, né? Meu celular meu acabou pifando, mas a gente vai começar agora, amém. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou deixar o louvor por último, gente. Vou deixar o louvor por último. Nossa, eu me emocionei bastante quando eu selecionei esse louvor hoje. E eu não vou me emocionar sozinha, vocês vão se emocionar junto comigo. Eu vou deixar ele por último. Não, eu me recuso a me emocionar sozinha. Então, vocês vão ouvir por último hoje, gente, tá? Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Gente do céu. A gente vai falar sobre aquela... famoso capítulo, aquela famosa passagem, né, que Samuel busca uma feiticeira, busca uma necromante ali, para consultar o espírito de Samuel, que já está morto, né, e a gente vê que tem uma resposta aí, tem um retorno aí, né, eis que aparece um espírito ali, e começa a falar com a feiticeira, e a gente vai falar sobre isso hoje. Que espírito é esse, né, é realmente Samuel? É um demônio? É uma miragem? É uma visão? Né? Vamos falar sobre o que é isso. A gente vai fazer o seguinte hoje. Para a gente falar sobre o que foi isso que aconteceu, a gente vai ver a resposta na Bíblia. Então eu não vou falar da minha cabeça, a gente vai ficar fazendo deduções aqui da nossa cabeça. Mas a gente vai ler na Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia, ela não se contradiz, né? A Bíblia ela não diz uma coisa e depois lá pra frente ela muda o que ela disse. Não, a mensagem é uma só da Bíblia, né? Então ela nunca vai se contradizer. Então a gente vai ver isso. Nossa, a conexão tá bem lenta, acho que foi por causa da chuva. Então a gente vai ver isso hoje, tá? Então a gente vai ver a resposta disso, dessa pergunta, se realmente foi Samuel que apareceu, se foi um demônio, o que foi que aconteceu ali. A gente vai ver na Bíblia. A Bíblia responde, né? Amém. Só que eu vou fazer o seguinte hoje, então. Eu separei vários tópicos pra gente chegar a uma resposta. Vários. E a gente vai ter que ler vários versículos, gente, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, vários versículos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ler o capítulo de hoje, o capítulo 28, explicar o contexto histórico e depois que eu terminar já a leitura do capítulo 28, a gente começa a falar sobre isso. A gente começa a ler nos versículos da Bíblia, nos capítulos da Bíblia, né? O que foi que aconteceu, porque a Bíblia vai responder pra gente. Então no final, depois que eu terminar o capítulo 28 aqui, a gente vai ler o que a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Então amém. Nossa conexão hoje tá bem lenta, tá até aparecendo pra mim, conexão está lenta. Né? Então, amém. Eu vou fazer a oração agora, então a gente começa a estudar o capítulo 28, como eu disse, tá? A gente vai fazer a leitura do capítulo 28, vamos estudar como realmente uma história, a gente aprendendo o que está acontecendo ali no momento histórico. Terminamos o capítulo 28, então eu vou começar os tópicos que eu fiz, tá? Eu fiz tópico por tópico e eu coloquei os versículos na Bíblia que diz o que está escrito nos tópicos que eu selecionei, para não parecer que sou eu que estou falando, né? Não, é a Bíblia que está falando, não sou eu. Então eu vou mostrar na Bíblia onde é que está falando o que eu vou dizer, tá bom? Então, porque senão se eu só falo, parece que é uma opinião minha, né? E não é opinião minha, é o que está na Bíblia. Então vamos ver juntos o que está na Bíblia escrito, tá bom? Amém. Eu vou orar agora, então a gente estuda o capítulo 28. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra, Pai, do Teu santo nome. Obrigada, Senhor, amém. Meu Deus, venha tornar, Pai, de fácil entendimento a Tua palavra para cada um de nós. Tira das nossas mentes, dos nossos corações, qualquer confusão, qualquer desentendimento, Pai, porque o Senhor não é um Deus de confusão. Nos traga discernimento, Pai, amém. Que a sua palavra entre em cada um de nós, Pai, como uma faca de 2 gumes, entre cortando cada um de nós, nos transformando, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos a aprender mais de Ti, que venhamos, meu Deus, a aprender mais da Tua palavra, que venhamos a andar nos Teus caminhos em obediência, que venhamos, meu Deus,
a ter cada vez mais intimidade contigo, Pai, amém. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, que o Senhor venha se revelar para nós, que a sua palavra venha ecoar em cada um de nós e nos transformar, que venhamos, meu Deus, a ser tocados pela tua palavra, que venhamos a ser transformados por ela e que venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, a mudarmos, Pai, que venhamos a nos arrepender e a seguir os teus caminhos em nome de Jesus, Senhor, amém, amém. Então, gente, agora vamos para o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, tá? Então, o Rafael, ele colocou aqui no Facebook que é um espírito maligno que falou com Saul. Então, a gente vai falar hoje sobre isso, a gente vai ler versículo por versículo. Eu não vou falar enquanto eu tô fazendo a leitura do capítulo 28, tá? Depois que a gente terminar o capítulo 28, eu vou falar na Bíblia o que tá escrito sobre isso. É possível um morto voltar? É possível a gente tirar um morto do descanso dele de morto? Será que é possível? Né? E eu vou falar sobre isso. A gente tem esse poder de tirar, né, uma pessoa do descanso da morte? Porque é isso. Eu estou invocando uma pessoa do descanso da morte dela. Eu posso fazer isso? Então a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai ver na Bíblia o que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala sobre isso. Deus fala sobre isso. Então a gente vai ver sobre isso na Bíblia, tá bom? Eu vou falar sobre as posições que tem de estudiosos, né? Existem até grandes nomes, sabe? Que entendem de uma forma que eu não concordo. E a gente vai fazer a leitura da Bíblia, gente, para ver realmente o que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não vai dizer uma coisa e depois lá na frente vai fazer outra, né? Não, a Bíblia não se contradiz. Então, o que ela diz continua sendo o que ela diz, né? Então, o que era abominável antes continua sendo abominável hoje. Então, ela não muda, né? A palavra de Deus não muda, né? Deus é imutável. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. No versículo 1 diz assim... a gente lembra que Davi foi para os filisteus, né? Davi tá lá na Filístia, Davi tá com Ax, né? Lembra que Davi tá mentindo, né? Davi fica mentindo, agora a gente vai ver o que vai acontecer aqui, porque Davi ficou mentindo. Então Davi fica mentindo, Davi fica falando que tá atacando Israel, mas na verdade não tá atacando Israel. Então agora o que vai acontecer? Vai ter uma guerra entre os filisteus e Israel. Chegou o momento. E o que acontece? Ax vai falar, Davi, eu quero você junto comigo, né? Você já guerreou tanto contra Israel nesse 1 ano que você está aqui, 1 ano e pouco, você já guerreou tanto contra Israel, eu quero você aqui comigo nessa guerra. Então vai ter essa guerra contra Israel. A Filístia vai se reunir em peso ali para lutar contra Israel. E Ax quer Davi. A gente vai ver isso, Ax quer Davi. E eis que Samuel vai ver os filisteus lá, né? A gente vai entender daqui a pouco geograficamente o que vai acontecer, eu vou explicar. E Saul vai ver que os filisteus estão unidos para atacar Israel. E Saul vai ficar com medo. A gente lembra, eu já falei sobre isso. Israel tinha muito medo dos filisteus, muito mesmo. Então Saul vai ficar com medo dos filisteus. E Saul quer consultar Deus para saber o que ele faz. Ai Deus, a gente vai vencer a batalha? A gente não vai? E Saul ora a Deus, busca a Deus em sonhos, busca a Deus de tudo quanto é forma que Deus se faz apresentável, né? Que a gente vai falar sobre isso hoje. As formas que são as formas legais, né? As formas que Deus aprova dele ser consultado. E Saul tenta consultar ele dessa forma. Mas Deus não se apresenta para ele. Deus não quer falar com ele. Então, qual é a grande ideia de Saul? Eu vou consultar Samuel. Deus não quer falar comigo. Mas se eu for chamar Samuel do mundo dos mortos, Samuel é assim com Deus. Então, Deus não vai me responder porque ele não quer falar comigo, mas Samuel vai. Porque Samuel é assim com Deus. Então, Samuel sabe o que vai acontecer. Samuel sabe realmente, né, tudo que ele fala se cumpre. A gente já viu isso na Bíblia. Tudo que Samuel falava, tudo que Samuel profetizava se cumpria. Então, Saul tem essa grande ideia. Já sei, eu vou trazer Samuel do mundo dos mortos para eu consultar ele, para ele me falar o que vai acontecer, se eu vou vencer ou não essa batalha. Então, a gente vai ver sobre isso hoje. O que ele vai fazer, né? Como que ele vai fazer isso? Então, no versículo 1 diz assim: e sucedeu naqueles dias, né? Então, os dias que Davi estava lá na Filístia, já fazia 1 ano e pouco que Davi estava lá na Filístia, né? Então, sucedeu que naqueles dias,
né, com Davi indo cada vez mais ali para os outros povos, voltava para Ax cheio de gado, cheio de riqueza, e falava, Ax, foi Israel que eu ataquei, e era mentira, não atacou Israel. Então, depois de 1 ano e pouco de Davi ali estando na Filístia, os filisteus decidiram lutar contra Israel. Então eles foram e se uniram contra Israel. Então Ax chamou Davi. Ax chamou Davi e falou, ó, Davi, é o seguinte, fica sabendo que você vai para a guerra também. Você e os seus soldados. Você e os seus 600. Vocês vão guerrear com a gente, com os filisteus contra Israel. Então, no versículo 2, Davi não podia dizer não, porque senão ele ia morrer naquele momento, né, pelos filisteus. Mas também não podia dizer que sim. Então, Davi dá uma resposta com um duplo sentido. Ele não está mentindo na resposta dele. Ele vai dar uma resposta que tem um duplo sentido nessa resposta. Então, Davi responde para Ax, tá bom, assim você vai saber o que eu posso fazer. Então, você vai ver do que eu sou capaz. Se você fizer isso, se você me chamar para a guerra contra os israelitas, você vai saber do que eu sou capaz, Ax. Você vai conhecer quem eu sou, né? Tem duplo sentido aqui, gente, né? Você vai ver do que eu sou capaz, porque eu vou me revelar e vou ajudar o meu povo, né? Eu vou me voltar contra os filisteus. Nesse momento você vai ver, na verdade, que tudo que eu falei até agora era mentira. Eu não estava indo contra o meu povo, né? Tem esse duplo sentido. Mas Ax, é claro, vai entender o que é melhor para ele. Então Ax vai entender o quê? Que Davi está falando que não vamos sim, porque assim você vai ver como eu sou bom. Porque até agora você não me viu lutando, Ax. Eu chego para trazer para você as riquezas, mas você nunca me viu lutando. Mas agora você vai me ver lutando e você vai ver como eu sou bom. Ax entendeu desse jeito. Ax entendeu que Davi ia lutar pela Filístia. Mas tem um duplo sentido aqui. Davi não ia lutar pela Filístia. Davi ia lutar por Israel. Davi nunca atacou Israel, né? Então, Ax, entendendo dessa forma que beneficiava ele mesmo, ele fala, é por isso mesmo, Davi. É porque eu sei do que você é capaz, Davi. É porque eu sei que você é bom, Davi. Que você vai estar nessa luta, nessa guerra, como meu guarda, pessoal. Você vai estar junto comigo, vai estar do meu lado. Eu quero você comigo, porque eu sei que você é bom, Davi. Então, você vê, ele entendeu a favor dele. Mas não foi isso que Davi falou. Em momento nenhum ele falou que ia lutar ali por Ax. Ele só falou, aí sim, se você me levar para essa guerra, você vai saber realmente quem eu sou, do que eu sou capaz. Então, no versículo 3, vem uma informação aqui pra gente, que já havia sido dada antes, mas é por conta do que Saul vai fazer. Saul vai contratar uma necromante, né? Saul vai atrás de uma feiticeira para falar com o espírito de Samuel. Então agora no versículo 3 vai explicar pra gente por que Saul vai chegar nesse ponto. Então no versículo 3 lembra pra gente que Samuel já tinha morrido, né? A gente já viu uns capítulos antes, Samuel já morreu, né? Israel já tinha chorado a morte de Samuel. Samuel já tinha sido sepultado, ou seja, aqui tá querendo dizer que já faz tempo que Samuel morreu, gente, faz mais de ano. É isso, né? A gente lembra que só Davi já tá 1 ano na Filístia. Então faz mais de 1 ano já que Samuel morreu. Há muito tempo, né? Então aqui diz que ele já tinha sido sepultado, já faz bastante tempo que ele morreu, faz mais de 1 ano, né? E aqui dá uma informação a mais pra gente. Diz assim, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. O que acontece aqui? Aqui está dizendo que Saul fez algo que era o que Deus queria. A gente vai ler no final do capítulo que na aliança da lei realmente estava previsto que se houvesse algum encantador, feiticeiro, né, adivinho, né, essas pessoas deveriam ser mortas. Não poderia ficar entre o povo de Deus, né? Deveriam ser mortas mesmo. Então, o que Saul começou a fazer? Saul começou a cumprir a lei. Parece que em um determinado momento aqui, Saul cumpriu a lei de Deus e começou a matar esses adivinhadores, né? Começou a matar esses feiticeiros, esses necromantes. Então, eles começaram a fugir, para não serem mortos, começaram a fugir, se esconder e não praticavam mais, assim, ao ar livre, a todo mundo ver, né? Começaram a ficar mais escondidos, tá? Então, essa informação é importante pra gente entender o que vai acontecer aqui. Então, no versículo 4, agora vai começar a mostrar o cenário da guerra pra gente. A Filístia fica lá em Judá, lembra?
Então a Filístia fica lá em Judá. Para onde os filisteus vão agora para se juntar contra Israel? Para as terras de Issacar, é lá em cima. Os filisteus estão lá no norte agora. Eles vão ficar acampados em Sunem. Onde é Sunem? Sunem é uma cidade dentro de Issacar. Então os filisteus subiram, né? Já deve ter mais filisteus lá embaixo. Se eles tentassem fugir por baixo, vão ser pegos ali por baixo. E os filisteus foram lá para o norte, para não ter como fugir mesmo Israel. Então eles foram lá para Issacar, lá para o norte, né? Daquela região toda da terra prometida. E eles se acamparam em Sunem, que fica em Issacar. E então Israel saiu também para guerrear contra a Filístia. Então, Saul reuniu todo o exército, né? E eles foram para onde? Para Gilboa. Onde que fica Gilboa? Gilboa fica ali no limite da terra de Manassés, perto de Issacar, né? Então, o que que acontece? Os filisteus estavam em cima, em Issacar, e o povo de Israel estava embaixo, ali no limite de Manassés. Provavelmente eles estavam no Monte Gilboa, então eles estavam em cima de uma montanha, o povo de Israel. Por quê? Porque a gente vai ver que Israel tinha a vista dos filisteus, eles conseguiam ver o povo filisteu lá de onde eles estavam. Então eles deviam estar numa montanha, provavelmente no Monte Gilboa. Então era esse o cenário, porque a gente vai entender o que Saul vai fazer agora, gente. Saul estava muito louco, né? A gente vai entender o que ele vai fazer agora. Então aqui embaixo está Israel, no extremo de Manassés para Issacar, e em Issacar, ali em Sunem, tá quem? Tá os filisteus, estão os filisteus. Então, no versículo 5 diz que Saul, então, foi ver como que estava ali o exército dos filisteus. Ele foi ver quantos soldados que trouxeram, como que tá a situação. Tem muito carro, como que tá. E quando ele viu a quantidade de soldados, de carros, de cavalos, quando ele viu tudo aquilo, ele ficou com muito medo mesmo. E começou a tremer de medo. Então, no versículo 6 diz: então, diante disso, Saul decidiu orar a Deus. A gente vai ver, a gente aprende com Saul uma coisa. Saul parece que era um homem cheio de religiosidade. A gente lembra disso quando Samuel falou para Saul esperar ele chegar, que ele ofereceu o sacrifício, lembra? E Saul não aguentou esperar Samuel, foi e ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel, né? E Samuel falou isso na época. Samuel falou assim: ô Saul, Deus não se agrada mais de religiosidade, de sacrifícios, do que de obediência. Deus quer obediência. E Saul, ele tinha um grande problema. Saul, ele era um homem muito religioso, entre aspas. A gente vai ver agora que ele vai quebrar tudo, né? Mas ele era um homem, parece, muito religioso. Ele seguia ritos religiosos, né? Ele seguia rituais religiosos. Mas você seguir um ritual religioso sem fé e sem obediência, de nada adianta. E é isso que Saul prova pra gente. Porque Saul, ele seguia, gente. É igual agora. O que ele foi fazer agora, Saul? Ele foi orar. Mas, com certeza, essa oração dele aqui, gente, era religiosa. Não era uma oração verdadeira. Não era uma oração de fé. Não era uma oração realmente, sabe, quebrantada. Não era. Saul, ele era um homem que era um homem religioso, né? Ele cumpria todos os rituais que tinha. Ele achava que era um ritual, você tinha a resposta. Mas não havia verdade naquilo que ele fazia, né? Não havia um coração entregue naquilo que ele fazia. Então, de nada adiantava. Ele cumpria religiosidades, mas não obedecia a Deus. Ele cumpria religiosidades, mas não tinha fé. Ele cumpria religiosidades, mas não buscava a Deus com o coração, né? Então, não adiantava nada. E era isso, Saul. Então, agora, Saul, morrendo de medo dos filisteus, decidiu ir orar a Deus. Então ele foi, orou a Deus, perguntou para Deus, mas Deus não respondeu para Saul. Deus não respondia para Saul, nem por sonhos, não mandava sonho algum para Saul. Deus não enviou nenhum profeta para falar com Saul. E Deus também não respondeu por meio do Urim e do Tumim. Aqui fala do Urim e do Tumim. A gente lembra que, na verdade, o Urim e o Tumim foram levados por Abiatar para Davi, lembra? Quando Abiatar fugiu, ele levou o éfode, né?
Mas tinha mais sacerdotes, né? Os sacerdotes que foram mortos era da família de Abiatar, mas existiam outros sacerdotes, né? Das outras descendências de Arão. Então, provavelmente foi colocado um outro sacerdote ali, um outro sumo sacerdote, e foi feito um novo éfode. Provavelmente foi isso que aconteceu, porque o tabernáculo não podia parar de funcionar, né? Tinha que ter sacrifícios ali, tudo, então foi colocado um novo pessoal ali. Então, Saul vem tentar consultar Deus por meio do Urim e do Tumim, mas Deus não quer responder Saul. Deus não vai responder Saul. Então, no versículo 7, Saul, gente, é isso que eu falei, Saul é um homem que parece que ele é cheio de religiosidade, mas onde não há verdade, né? Há religiosidade, mas não há obediência. Há religiosidade, mas não há verdade. Há religiosidade, mas não há um coração entregue. Há religiosidade, mas não há fé. Qual que era o maior objetivo de Saul agora? A resposta de Deus. Então agora ele vai passar por cima de uma ordem de Deus, tentando buscar um aconselhamento de Deus. Se Deus já mostrou que não quer falar com ele, Deus já não mostrou que não quer falar, não quer papo com Saul, né? Em vez de Saul ver o problema nele, ele tá achando que o problema é com Deus. Então o problema é o meio que eu tô procurando, eu vou procurar outro meio, porque o problema tá com Deus, não tá comigo, né? Então ao invés dele mudar, ele vai mudar um meio de procurar Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai procurar um meio que Deus havia falado que não era para fazer. Deus havia falado que jamais é para se consultar um necromante. Porque se você consultar um necromante, você vai se tornar abominável como ele. Você vai se tornar aborrecível a Deus. Deus não vai querer nada contigo mais. Deus não quer mais parte contigo. E, gente, Saul tá tão louco, mas tão louco, que, assim, ele tá cheio de religiosidade. Então, ele quer ouvir a voz de Deus. Ele quer ouvir, ele quer saber o que vai acontecer. Deus não quer me responder, então eu vou fazer o quê, né? Já que Deus não quer me responder, eu vou chamar Samuel, porque Samuel era um homem de Deus. E Samuel, tudo que ele falava acontecia. Então eu vou chamar Samuel. Mas Samuel está morto. Eis a questão. Então agora ele vai atrás de uma feiticeira para invocar o morto. O que era proibido pela lei de Deus. Isso era abominável para Deus. Então, no versículo 7 diz isso. Diz que Saul chegou para os criados dele e falou o seguinte, procurem aí em Israel uma mulher que saiba consultar os mortos, uma mulher que saiba chamar os mortos, né? Porque eu vou lá até ela e eu quero fazer uma consulta com ela, eu quero consultar um morto por meio dela, né? A gente vê agora o nível de aberração que havia nesse governo. Parece que o reino de Saul estava um reino deplorável. Porque os criados não vão falar, não, Saul, não faça isso. Não, Deus não aprova Saul. Não. Eles vão falar, tem sim, tem uma mulher que eu conheço que mora lá em Endor. Parece, gente, que era normal. Parece que virou, a gente lembra, inclusive, que Mical, né, quando foi ajudar Davi, colocou um ídolo na cama, né? Então parece, gente, que já estavam numa aberração o reino de Saul, né? Que era normal. Então, os criados de Saul falaram, não, tem sim, Saul. Tem uma mulher que ela consulta os mortos e ela mora, né? Ela tem espírito de adivinhar, que eles não falam nem que ela consulta mortos. Mas eles falam que ela tem o poder de adivinhar as coisas que vão acontecer. É isso que eles falam. Normalmente ela fala e realmente dá certo, acontece, né? A gente vai ver mais pra frente que isso vai acontecer também, né? Mais pra frente tem uma outra também, né? Que ela tem esse espírito, né? Esse demônio, né? De adivinhação, né? E tudo que ela fala acontece realmente, que Paulo depois vai lá e expulsa, né? Realmente, ela falava, as coisas aconteciam, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje no final do capítulo. É possível, sim, Satanás e os demônios terem conhecimento de algumas coisas que vão acontecer. E eu vou falar sobre isso hoje no final do capítulo. Então, é possível, não com detalhes igual Deus. Porque a gente observa, ainda que realmente aconteça aquilo que eles estão falando, eles não acertam em detalhes, né? Porque cabe a Deus. Mas eles conseguem às vezes. Tanto que a gente vê isso no Novo Testamento, né? Aquela adivinha que estava lá perturbando Paulo. Ela realmente ganhava muito dinheiro, gente. Por quê? Porque ela fazia certo.
né? Porque ela adivinhava. Então, se ela fosse ruim, não ia ganhar dinheiro. Então, ela ganhava dinheiro, gente, porque ela fazia e acertava. Então, ela dizia a verdade, era o que acontecia. Ela falava e acontecia, né? Então, realmente, Satanás e os demônios também, não que eles tenham a onisciência de Deus, né? Mas eles também conseguem ter acesso a algumas informações, tá? A gente vai falar isso hoje no final do capítulo. A gente lembra que Satanás havia se reunido com Deus, né? Na reunião dos anjos, né? Então, ele tem acesso também a algumas informações futuras. Então, aqui diz que essa mulher, parece que ela tinha esse espírito de adivinhar. Ela falava as coisas aconteciam que ela falava, né? E como Saul queria saber o que vai acontecer, a gente vai perder ou a gente vai ganhar? O que vai acontecer? Deus vai entregar a gente para os filisteus? Então vamos nessa mulher, porque ela realmente, o que ela fala, ela acerta. Mas, gente, ela não era uma profeta. Ela conseguia adivinhar as coisas por meio de um demônio, igual é a mulher que a gente vai ver no Novo Testamento com Paulo, tá? Então era por meio de um demônio que essa mulher adivinhava as coisas. Aí no versículo 8, então, gente, outra coisa importante que eu ia falar, essa mulher tá em Endor. Isso é algo muito importante pra gente entender o que Saul vai fazer agora. Saul e os soldados de Saul estavam em Gilboa. Eles estavam aqui embaixo, no extremo ali, né, entre Manassés já e Issacar. Eles estavam aqui. Os filisteus estavam em cima, em Sunem, onde fica Issacar. Gente, sabe onde é Endor? É em cima de Sunem. Então, para ir para feiticeira, o Saul, ele teria que passar, gente, atravessar os filisteus. O homem estava tão louco, mas tão doido, que ele atravessa os filisteus para ir falar com essa feiticeira, né? Sabendo, gente, ele mesmo havia expulsado esses feiticeiros, sabendo que isso era abominável a Deus. E a gente vai ver que a Bíblia diz que Samuel foi morto porque ele consultou uma necromante em lugar de ter consultado a Deus. Então, ele diz que ele orou, mas ele não deve ter consultado direito, porque uma verdadeira oração Deus responde. Ele não deve ter orado direito, ele deve ter orado daquele jeito que ele fazia as coisas, né? Então, agora, no próximo versículo, deixa eu descer aqui para ver. No versículo 8, diz assim, que Saul, então, né, se disfarçou, né, para não ficar na cara que ele é o rei, senão iam pegar ele e iam matar ele. Então ele se disfarçou de um do povo comum, né, se disfarçou, vestiu outras roupas ali, né, e levou consigo só 2 homens, para não dar muito na cara, e de 3, né, vai uma caravana inteira, vai chamar atenção. Então vamos só de 3. E foram lá de noite, né, para também não ser muito visto, à noite você não vê direito as coisas, então vamos à noite. Foram à noite lá consultar essa feiticeira. Então, ele chegou lá na feiticeira e falou para ela, eu quero que adivinhes, né, você faça uma adivinhação para mim pelo espírito de feiticeira que você tem. Eu quero que você faça uma adivinhação para mim por esse espírito que está em você, por esse demônio que está em você, né? Então, ele vai e fala, e me faça subir a quem eu te disser. Então, aqui ele já está falando, eu quero chamar alguém dos mortos. Eu quero que você faça subir alguém que eu te disser. Era muito comum eles usarem esse termo fazer subir, né? Porque eles tinham essa compreensão. Deus está no céu, né? E quem morre tá debaixo da terra. Então eles tinham essa compreensão de que a pessoa morreu, tá debaixo da terra. Então, se a pessoa for voltar, a pessoa vai voltar da onde? Debaixo da terra. Então ela vai subir, né? Então, como ela foi enterrada, né? Ela tá debaixo da terra. Então, por isso que ele fala, eu quero que você faça subir quem eu falar, né? Então, vai subir da terra, vai subir lá debaixo da terra, que essa pessoa foi enterrada, vai subir quem eu falar. Eu vou ler rapidamente Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, tá? O que a lei falava sobre isso, a aliança da lei, que Deus disse sobre isso. Diz assim, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem haverá adivinhador, e nem prognosticador, nem agoreiro, e nem feiticeiro, nem encantador, e nem quem consulte a um espírito adivinhador. Não haverá mágico, e também não haverá quem consulte aos mortos,
pois todo aquele que fizer tal coisa é abominável a Deus, e por essas abominações Deus os lançará de fora de si. Então, gente, Saul tinha conhecimento disso. Saul sabia disso. E ele queria ali uma resposta de Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer mais pra frente, a gente vai ver, que Saul morreu por causa disso. Né? Tá escrito lá, Saul morreu porque ele foi consultar um necromante. A gente vai ver isso no final do capítulo, né? Então, nossa, gente, que homem louco, né? Ele queria fazer um monte de religiosidade, mas sem obediência, sem fé, né? Sem nada. Ele só queria cumprir rituais, né? Ele queria falar com Deus, mas não importa o meio, né? O que importa é falar com Deus, não importa o que eu faça, né? Então é bem Saul, né? É bem Saul mesmo, né? Porque da outra vez lá, ele também queria agradar a Deus, Samuel não estava vindo, ele foi e fez sacrifício, né? Então, o importante era o fim de agradar a Deus, não importa o meio, se eu tô fazendo o meio errado, né? Então agora é a mesma coisa, é o mesmo pensamento, Saul tinha esse pensamento. Então, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o que Deus pensa. Então, não importa o meio. Eu vou chamar Samuel dos mortos. Então, no versículo 9, a mulher vai e responde para esse homem. Ela não sabia que era Saul. Ela vai e fala para ele, né? Às vezes a gente para e pensa, poxa, ela estava ali falando com ele, ela estava vendo o rosto, né? Como que ela não sabia que era Saul, que era o rei, né? Gente, era muito comum a pessoa não ver o rosto do seu rei. Hoje a gente sabe o rosto do nosso presidente, hoje a gente sabe o rosto de tanta gente por causa da televisão, né? Por causa de internet. Então hoje a imagem, né, é fácil acesso. Mas imagina uma época que não tinha foto, não tinha nada disso. Então ela podia realmente não conhecer o rei. Muita gente não sabia quem era seu rei, nunca tinha visto o seu rei, né? Então, ela não conheceu Saul, ela não viu que era Saul. Então ela fala para ele, né? Olha, você sabe o que Saul fez. Você sabe que Saul matou vários encantadores, que Saul matou vários adivinhos, né? Então, por que agora você tá vindo até aqui e tá querendo fazer com que eu morra? Porque se Saul ficar sabendo disso, eu vou morrer. Ele vai me matar. Gente, olha só como Saul se perverteu, né? Era o próprio Saul aqui constando essa mulher. E a gente vai ver que absurdo, ele vai jurar em nome de Deus. Ele vai jurar em nome de Deus contra Deus. É louco. Esse homem já estava totalmente perturbado, né? Então, olha que absurdo, né? Ele mesmo havia ido atrás dos feiticeiros, havia ido atrás dos adivinhadores, né? Tanto que ela fala, não, se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. E era o próprio Saul que estava ali com ela. Esse homem estava totalmente corrompido, né? Então, no versículo 10, olha o que Saul fala, gente. Saul usa o nome de Deus ainda para fazer algo abominável a Deus. Usa o nome de Deus para ir contra Deus, né? É que nem aquelas pessoas que não tem temor nenhum, né? Usa o nome de Deus para fazer pecado, né? É isso. Ele usa o nome de Deus ainda. Ele jura por Deus ainda que não vai fazer mal nenhum a ela. Sendo que a aliança da lei, a palavra de Deus dizia, se houver algum feiticeiro entre vocês, você tem que matar. Ele tinha que matar, mas ele jurou por Deus que não a mataria. Ele ainda usa o nome de Deus, né? Então ele diz isso no versículo 10. Ele vai e responde para ela, juro por Deus que eu não vou te fazer mal nenhum, né? Mal nenhum vai acontecer com você por causa disso que a gente está fazendo aqui. Então, diante do juramento dele, por Deus, ela foi e fez. Aí no versículo 11, né, ela vai e fala, quem você quer consultar? Com quem você quer falar, né? E ele vai e responde para ela, eu quero falar com Samuel. Você vê que ela sabe quem é Samuel, ela não pergunta nada, ela sabia quem era Samuel. Aí ele fala, eu quero falar com Samuel, né? Então, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 35, só pra gente falar agora por cima, tá escrito assim, nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel, né? Samuel, depois que Deus havia falado que havia rejeitado a Saul, Samuel nunca mais quis ver Saul. Ele nunca mais quis chegar perto de Saul. Por conta desse jeito de Saul, né? Desses pecados todos, Saul não muda. Então Samuel preferiu não entrar mais em contato, nunca mais, né? E agora, depois de um outro, será que vai querer, né, gente? Vamos ver. Então, no versículo 12, diz,
Vendo, pois, a mulher a Samuel, então o que acontece aqui no versículo 12? Parece que ela começou os trabalhos lá dela, né? Então, eis que ela visualiza ali uma imagem, devido àqueles trabalhos que ela faz. Ela visualiza uma imagem, então parece que essa imagem que apareceu para ela falou para ela que Saul é rei. Alguma coisa essa imagem falou. Porque ela agora vai gritar sabendo que atrás dela está o rei. Então ela vai falar assim, por que você me enganou? Você é Saul. Então essa coisa que apareceu para essa mulher, ela apareceu já falando que aquele é Saul, né? Então ela fica espantada, gente, por causa disso, porque Saul está ali, né? Existem alguns estudiosos que às vezes ficam pensando, achando que ela ficou espantada pela visão que ela teve, pela aquela coisa que apareceu na frente dela. Não é isso que eu vejo aqui. Não, tanto que ela fala que vai chamar Samuel. Então ela não está espantada com o que está vindo. Mas ela está espantada quando ela descobre que na verdade é o próprio Saul que está ali. Então ela pensa o quê? Não, eu vou agora ser morta. Ele vai me matar. Ele não vai me deixar viva depois de eu ter feito isso, né? Então o susto dela é isso. É porque Saul está ali. E ela pode acabar morta, né? Então Saul responde para ela assim, não tenha medo. Ou seja, eu não vou te fazer nem mal. Não ficar com medo, não vou te matar. Por quê? Porque o medo dela foi esse. O medo dela não foi do espírito, do demônio, do que apareceu ali pra ela. Não foi. O medo dela foi porque Saul estava ali. Então Saul vai e fala, não tenha medo, eu não vou te matar, né? E então ele fala pra ela, o que você tá vendo? O que apareceu? Porque ele percebeu também que aquilo que apareceu falou que ele é rei. Entende? Então ele vai e fala pra ela, o que foi isso que apareceu pra você que tá falando que eu sou rei? Então ela vai e começa a descrever sem muitos detalhes, gente. Então ela primeiro diz assim para Saul, eu vejo um Deus que sobe da terra. Essa palavra Deus aqui, ela não é Deus, 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 mas sim um ser celestial. Então ela tá vendo um ser celestial, ela vê que não é um ser desse mundo, é um ser diferente. Pode ser um anjo, algum ser que não é como a gente, né? Então ela viu isso. Ela viu esse ser celestial subindo da terra, vindo da terra, esse ser celestial subindo. E ela viu isso. E ela reconheceu que aquilo não é humano. Aquilo tem uma natureza celeste, uma natureza diferente da natureza humana, tá? Então a gente vai falar no final da aula, a gente lembra, no final do capítulo, sobre isso, se é o demônio, se é Samuel mesmo, o que é, né? Então eu vou comentar sobre isso no final da aula, tá? A gente vai falar bastante sobre isso no final da aula. Então apareceu isso pra ela, e ela viu que era diferente, era um ser celestial. Será que Samuel já virou celestial? Né? Samuel morreu e agora ele vai vir celestial? Samuel morreu e virou um anjo? Né? É esquisito, né? A gente vai ver mais pra frente que Elias e Moisés aparecem ali, né? No Monte da Transfiguração, mas eles aparecem em glória, ou seja, eles aparecem transformados, né? Realmente, eles aparecem diferentes, mas Samuel já ficou diferente, né? Então estranho, e agora ele já vem como se fosse algo celestial, né? Uma aparição ali, como se não fosse algo, né? Um anjo, né? Algo de querubim, alguma outra coisa, né? Então, como Samuel já se transformou nisso, né? Então, é a questão que a gente vai ver no final do capítulo, tá? Amém. Então, gente, para deixar agora para vocês, o Rafael tá falando aqui, Samuel aguardando a ressurreição. Eu sei, Rafael, é que eu não quero dar spoiler agora. No final do capítulo, eu vou ler vários versículos pra gente entender o que aconteceu aqui, tá bom? Mas, por enquanto, eu tô deixando esse aberto aqui pra gente, no final do capítulo, fechar um raciocínio, tá bom? Então, aqui essa é a questão. Essa mulher tá falando que apareceu um ser celestial. Não, é uma pessoa, essa pessoa não tá como nós. É um ser celestial, é um anjo, um querubim, alguma coisa assim, gente. Ó, já dá indícios aqui pra gente, né? Então, no versículo 14, diz assim, Saul então foi e perguntou pra mulher, e como que ele é? Começa a descrever ele pra mim. Ela não deu muitos detalhes, gente.
E Saul desesperadamente começa a falar que é Samuel, mas ela não deu muitos detalhes, podia ser qualquer coisa, ela não deu detalhes, ela só falou que tinha uma capa e era um velho. Podia ser qualquer coisa, né? Então, no versículo 14 diz assim, como é a sua figura, né? E ela vai e responde, olha, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Primeira coisa, Saul não viu. A única pessoa que viu isso daqui que apareceu foi a feiticeira. Ninguém mais viu. Só a feiticeira que viu. Não foi igual lá no Monte da Transfiguração que os apóstolos viram ali Moisés e Elias. Não. Só ela viu. Só essa feiticeira viu. Então, Saul não estava vendo. Mas pela descrição mínima, gente, essa mulher nem descreveu tanto assim. Essa mulher só falou que tinha uma capa e era um velho. Ele foi e se prostrou no chão e entendeu, é Samuel, com certeza é Samuel, né? Ele deduziu, Saul deduziu que era Samuel. A Bíblia não está dizendo que era Samuel. A Bíblia está dizendo que Saul deduziu que era Samuel, sendo que ele não viu. Quem viu foi a feiticeira. Então, no versículo 15 diz... Aqui no versículo 15, vai começar a falar com Samuel, né? Samuel disse para Saul, então Samuel respondeu. Não é porque a Bíblia está dizendo que é Samuel, não é que a Bíblia está afirmando, gente, é Samuel mesmo, não. A Bíblia acabou de mostrar para a gente uma informação importante no versículo anterior. Saul achava que era Samuel. Então, como Saul achava que era Samuel, a Bíblia vai começar a trabalhar dessa forma, como se fosse Samuel. Por quê? Porque Saul achava que era Samuel. Mas não quer dizer, né, que a Bíblia esteja dizendo que realmente foi Samuel, né? Não quer dizer isso. O Rafael está perguntando se a feiticeira conhecia Samuel. Provavelmente sim, ela conhecia Samuel, ela sabia como Samuel era. Tanto é que quando ele fala, eu quero falar com Samuel, ele não dá muitos detalhes. Ele fala, eu quero que você faça subir Samuel. E ela já sabia, ela fala, tá bom, e já começa a fazer o trabalho. Então ela devia saber quem era Samuel, né? Era fácil ela mentir que era ele, né? Era fácil, né? Mas aqui, a gente vai ver que realmente... Eu vou falar mais pra frente, mas realmente ela teve ou alguma visão, ou realmente veio um espírito, né? A gente vai falar mais pra frente que eu realmente tenho esse pensamento que é um demônio, gente. A gente vai ver isso mais pra frente aqui. Eu vou explicar na Bíblia mesmo, nos versículos, que era um demônio. Não tem como ser Samuel. E eu vou provar isso na Bíblia. Então, realmente parece que apareceu pra ela, por causa da mensagem que vai ser dada. A gente vai ver. A mensagem que vai ser dada realmente tinha que vir de algo celestial, né? A paz, João, amém. Tinha que vir de algo celestial. Mas a gente vai ver que há uma falha nessa mensagem. Há várias falhas, na verdade, né? Há várias falhas nessa mensagem. O que isso demonstra é que isso não é de Deus. Não é de Deus. E a gente vai ver isso mais pra frente, né? Então, no versículo 15, né? Diz assim... O Rafael tá falando, mas também ela não discordou da fala de Saul, dizendo que não era Samuel. É lógico, Rafael, ela tá ganhando dinheiro dela. Podia ser qualquer outra coisa. Você já viu até aquelas pessoas que não tá acontecendo nada, a pessoa fica fingindo, né? Fala, olha, seu irmão tá aqui, não tá nada ali, não tem nada aparecendo pra ela. Mas ela tava querendo o dinheiro dela, né? Tava interessada no dinheiro dela. Ela ia mentir, né? Então, mesmo que não fosse Samuel, ela nem ia falar pra Saul, não, Saul não é Samuel. Não, ela ia mentir. Então, no versículo 15, né, a Bíblia começa a tratar agora pra gente como se fosse Samuel falando com Saul. Mas não é que a Bíblia esteja dizendo que foi Samuel que falou com Saul. Mas sim, como Saul acha que é Samuel, a Bíblia vai começar a trabalhar esse diálogo como sendo Samuel, porque Saul achava que era Samuel. Então, no versículo 15 diz que esse ser que apareceu, que Saul achava que era Samuel, disse assim para Saul: por que foi que você me inquietou? Por que você me fez subir do mundo dos mortos? Aqui vai uma pergunta. Será que a gente tem o poder de fazer um morto parar de descansar? Porque a morte é um descanso até que venha o juízo, né? Então a morte é um descanso, a gente morre, fica ali descansando até que venha o juízo e a gente seja ressuscitado então e seja julgado.
Será que nós temos o poder de acordar alguém desse descanso? Né? Será que a gente tem esse poder de acordar alguém da morte? E é isso então que esse ser que apareceu ali fala para Saul. Ele chega e fala: por que é que você está me incomodando? Por que foi que você me acordou? É isso que ele chega falando. Então Saul vai e responde para esse ser que apareceu: ah, eu estou muito angustiado, porque os filisteus, eles estão guerreando contra mim, né? E Deus, ele não me responde, Deus não quer falar comigo, né? Nem pelos profetas, nem por sonhos, não quer falar comigo de jeito nenhum. E por isso foi que eu tive a ideia de te chamar. Então, Samuel, eu resolvi te chamar para ver, então, se por meio de você eu consigo saber o que vai acontecer, qual vai ser a resposta, se eu vou ser entregue ou não, o que vai acontecer nessa guerra, né? Então, né, aqui diz: eu vim te constar para saber o que eu tenho que fazer, né? Para onde eu tenho que ir, tem alguma estratégia para me dar da parte de Deus. No versículo 16, vem algo dizendo, né, que pode deixar às vezes a gente em dúvida, né? Fala assim: poxa, mas um demônio falaria desse jeito? Estranho, né? Então no versículo 16 diz assim, que esse ser falou assim para Saul: pois por que me perguntas a mim? Visto que o Senhor tem te desamparado e se tem feito teu inimigo. O que ele está falando aqui? Ah, se Deus é teu inimigo, se Deus não te responde, por que você está perguntando para mim? Você quer que eu responda o quê? Se o próprio Deus não quer te responder, você quer que eu te responda em nome de Deus? Se Deus não quer falar com você, Deus não vai falar comigo para falar com você, porque Deus não quer falar com você, né? Então é isso que está sendo respondido aqui no versículo 16. Aí às vezes a gente pode pensar: nossa, mas um demônio ia falar isso? Gente, a gente vai falar sobre isso no final do capítulo. Satanás, ele tem o poder de se transformar em um anjo de luz. Ele pode se fingir de um anjo de luz. Você acha que um demônio não consegue imitar até a letra de alguém? Um demônio, ele consegue até imitar a letra da pessoa. O demônio, ele consegue imitar a voz da pessoa. Um demônio, né, ele consegue imitar o jeito de falar da pessoa. O demônio, ele consegue imitar o jeito de andar. O demônio imita tudo. E é isso mesmo, ele imita tudo, ele consegue imitar tudo, né? E eles têm acesso ao passado e a informações futuras, a gente vai ver, né? E ele pode querer enganar a gente com isso, né? Então, às vezes você vê, as pessoas estão consultando os mortos e chega aquele ser ali, aquele demônio, e começa a falar sobre intimidades do passado, que só aquela pessoa e eles sabiam, né? Mas o que é isso? Gente, o demônio sabe, o demônio tem acesso, né, ao que eu fiz, ao meu passado, né, a falar alguma intimidade que só eu sabia. Ele tem acesso a isso. Às vezes a gente subestima Satanás, às vezes a gente subestima os demônios. Gente, Satanás não deve ser subestimado. Ele conseguiu levar consigo 1/3 dos anjos que andavam na presença de Deus. Esse 1/3 dos anjos conheciam a Deus, viam a Deus, sabiam o poder de Deus. Gente, estavam ali do lado de Deus e resolveram ficar com Satanás. Então, a gente subestima às vezes Satanás, né? Então, no versículo 16, diz assim: então, esse ser foi e falou isso. E assim, se você para pensar, ele falou como Samuel falaria. Samuel falaria dessa forma com Saul. E foi o que eu acabei de falar. Demônio tem esses trejeitos. Demônio sabe imitar a voz, fala, escrita. Sabe? Demônio sabe, gente. Eu vou psicografar aqui. A letra vai ser igualzinho. Porque demônio imita, gente. A gente vai ver isso. Demônio imita, ele sabe imitar. Então aqui ele fala como se Samuel estivesse falando. Parece até Samuel falando realmente. Porque ele sabia o jeito de Samuel falar. Ele sabia o que tinha acontecido, que só Samuel e ele sabiam. Ele sabe essas coisas. O demônio sabe disso, né? Então, no versículo 17 diz: porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Aqui, ele está querendo reforçar ainda mais que ele é Samuel. Então, ele está querendo dar provas. Esse ser está querendo dar provas que é Samuel. Então, ele vai dizer: eu vou falar uma coisa que só eu e Saul sabemos. Essa informação só nós dois sabemos. Então, eu vou falar isso. Então, Saul está sendo cada vez mais convencido. Porque aquela informação só Saul sabia e Samuel.
E os demônios também têm conhecimento, né? Tem como saber essas coisas, né? Aí então, no versículo... Sim, Rafael, eu vou falar sobre isso no final da aula. Aí então, né, ele começou a falar como Samuel falaria, realmente. Mas começa a dar provas aqui de que, né, sou eu mesmo, olha o que eu sei, né. Então aqui no versículo 17 diz, não, realmente, Deus está fazendo, né. Irmã, nesse caso podemos dizer, né, quando o homem perde a alegria de falar com Deus, ele busca os caminhos dos enganos, né. É verdade, João, verdade. Aí, no versículo 17, então diz isso, ele começa a afirmar, né, não, realmente, Saul, o que está acontecendo agora foi o que eu havia te falado, lembra aquele dia lá que eu te falei, que você rasgou até a minha roupa tentando me puxar e ficou ela na tua mão, então, lembra que eu te falei? É isso, e está sendo entregue para Davi, né? Gente, o demônio sabe disso, o demônio sabe que é Davi o escolhido, o demônio sabe que é Davi o ungido, né, então ele está entregando todo esse tipo de informação. Para Saul ficar cada vez mais convencido, para Saul ficar cada vez mais inclinado, né, a falar, não, realmente, olha, esse negócio é bom, eu vou voltar mais vezes, tá acertando, né, mas isso é uma abominação, né, e é um demônio que tá consultando, é um demônio que tá falando, a gente vai ver. Então no versículo 18, continua, como você não deu ouvidos à voz de Deus e não executou o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso que está fazendo. Então aqui, realmente a gente para pensar, nossa, mas um demônio vai falar isso, né? Eu vou dar um exemplo bom agora. Um demônio vai falar isso, né? Como que o demônio vai falar, isso está acontecendo com você, Saul, porque você não ouviu a Deus, né? O demônio vai falar isso? Gente, sabe um exemplo bom para falar? O demônio da adivinha que estava lá, que Paulo vai expulsar. O que aquele demônio falava? Eis aqui aqueles que trazem a palavra da salvação, trazem a palavra da verdade. Gente, olha o que aquela adivinha, aquele demônio estava falando. Era algo de Deus. Era algo favorável a Deus. Era algo de salvação. E ela estava falando, era um demônio que estava falando. Então, às vezes a gente fica pensando que demônio não fala coisa de Deus. Demônio também fala, gente, para enganar. Igual aquela adivinha ficava falando, que eis aqui os homens que levam a palavra da verdade, que levam a salvação. É um demônio falando aquilo. Então as pessoas ficariam ouvindo aquilo e falam, nossa, ela é boa mesmo, ó, vou lá nela, né? Então é nesse sentido, usa até o nome de Deus, para conseguir realmente corromper as pessoas. E é isso, esse demônio tá usando realmente o nome de Deus, gente. Às vezes parece estranho pra gente, né? Nossa, mas o demônio tá falando que isso tá acontecendo porque não ouviu a voz de Deus, gente. O demônio também usa, até sobre Deus para falar também. Pode ser, nesse caso, aquele demônio tá falando tanto assim, né? Então, Saul vai morrer. Mas e os servos que estão com Saul? Vão testemunhar, nossa, aquela mulher é boa, vou consultar lá mais vezes. Nossa, ela acertou tudo para Saul, eu vou lá. Entende? Então, não, os demônios são espertos, a gente fica achando que não, mas são. Entende? Então aqui no versículo 18, esse ser começa a falar isso para Saul, né? Para a feiticeira, né? E a feiticeira repetia para Saul, porque Saul não estava vendo, né? E provavelmente nem ouvindo. Ela devia estar repetindo. Então, no versículo 18 diz, como você não deu ouvidos à voz de Deus e não executou, né? O que Deus havia falado contra Amaleque, o que acontece aqui? Esse demônio está falando sobre o dia em que Deus falou que rejeitava a Saul como rei. Foi aquele dia que era para ele matar todos os amalequitas, matar o rei, todo mundo, lembra? E ele deixou os melhores gados vivos e deixou o rei amalequita vivo. Ele não quis matar Saul. Então ele está falando sobre esse dia, porque foi nesse dia que Saul foi lá e falou, olha, Deus agora rejeitou você também como rei, rejeitou o seu reinado, e Deus não tem mais parte contigo. Então agora esse demônio está usando esse dia, né, para falar, olha, isso daí está acontecendo porque você não executou a sentença contra Amaleque, né, então por isso está acontecendo isso hoje na tua vida. Mas a gente vai ver mais para frente, no livro de Crônicas, vai dizer que Saul morreu porque ele foi consultar uma necromante, além das coisas erradas que ele já fazia, mas ele foi consultar uma necromante ao invés de consultar a Deus. Então, gente, ainda havia uma forma desse homem ter se salvado.
Ele podia ainda ter consultado a Deus verdadeiramente, mas ele não foi, né? Ele não conseguia dobrar o coração dele, ele não conseguia quebrantar o coração dele. O coração de Saul era duro, era egoísta, né? O coração dele era ganancioso, ele não tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Não tinha. Então, no versículo 19, diz: e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, né? Então Deus, essa guerra aí, ó, Deus vai entregar você nas mãos dos filisteus e vai entregar também Israel. No final da aula eu vou começar a falar sobre isso, tá? Sobre essa profecia toda que está sendo falada aqui, e a gente vai ver direitinho. Era Samuel? Era um demônio? O que que era? A gente vai ler na Bíblia, tá? Então eu nem vou comentar agora, no final da aula a gente comenta. Então aqui esse ser fala, ó, Deus vai entregar Israel nas mãos dos filisteus e você também, né? E amanhã você e os seus filhos vão estar comigo, tá? Esse estar comigo aqui, gente, não é estar comigo no inferno, tá? É estar comigo, ele está falando ali como Samuel. Então, tudo que Saul está ouvindo como se quem estivesse falando com ele, Samuel. Então, não é esse contexto de, você vai estar no inferno comigo, né? Não, até porque tem que esperar o dia do juízo. Então, não é nesse termo, mas é no sentido de morte. Então, você vai estar morto comigo. Eu não estou morto? Então, você vai estar morto também. É nesse sentido que está sendo dado esse recado. Então, amanhã, você e seus filhos, Saul, estarão comigo mortos. Vocês estarão mortos. Então aqui continua: e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Aí no versículo 20: e imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. A Bíblia não, mais uma vez, a Bíblia não está dizendo aqui que é Samuel. A Bíblia está relatando do ponto de vista de Saul, que Saul está achando que é Samuel. Então a Bíblia está relatando do ponto de vista de Saul. Então aqui continua: e não houve força nele, né? Então ele ficou tão chocado com aquela informação que ele caiu, ele não tinha mais nem força para levantar, ele ficou, né, baqueado. Então aqui diz que ele também ficou nesse extremo de não ter força para levantar tudo, porque ele não tinha comido pão aquele dia inteiro, ele não tinha comido nenhum alimento. A gente lembra que quando a Bíblia fala pão é alimento, então ele não tinha comido alimento nenhum o dia inteiro, ele estava em jejum, ele queria que Deus, gente, olha o homem de religiosidade aí, né? Ele tinha ficado o dia inteiro de jejum para Deus responder ele, mas um jejum sem um coração quebrantado de nada adianta. É Saul, né? Saul fazia tudo que era religiosidade. Saul entregava o dízimo, mas não tinha o coração quebrantado. Saul ia fazer jejum sem coração quebrantado, sem obediência e sem fé. De nada adianta. Ele estava o dia inteiro em jejum, esse homem, e Deus não respondia a ele, porque ele não buscou verdadeiramente a Deus, né? E tanto que a gente vai ver isso em Crônicas. Ele deveria ter buscado a Deus verdadeiramente, e ele não buscou. E por isso que ele foi morto. Então, no versículo 21, vendo aquele desfalecimento todo de Saul, a mulher foi e falou para ele: olha, eu dei ouvidos a você. Quando você falou que eu não ia morrer, eu dei ouvidos a você. Então agora me escuta também. Ouve o que eu vou dizer, né? Come um pouco, né? No versículo 22 ela fala: agora, pois, ouve também as palavras da tua serva e porém um bocado de alimento diante de ti. Eu vou te dar algo para você comer, né? Para que você volte a ter forças para você seguir o teu caminho. A gente lembra que ele está em Endor. Em Endor, gente, ele passou lá pelos filisteus e foi lá consultar a feiticeira. Aí agora ele vai precisar voltar pelos filisteus, tendo essa palavra aqui, morrendo de medo, né? Voltar pelos filisteus para voltar para Gilboa. Ele deve estar morrendo de medo. Então agora ela fala: não, come um pouquinho para você ter força para aguentar a volta, né? Que você vai ter que ir uma caminhadinha até Gilboa. Então no versículo 23, Saul recusou. Saul falou: não, eu não vou comer, não quero comer, não vou comer, vou continuar de jejum, porque talvez se eu ficar de jejum, Deus tenha misericórdia de mim, né? Como se o jejum fosse fazer Deus ter misericórdia dele e não um coração quebrantado, ou um arrependimento, um coração quebrantado, né? Então é o jejum. Eu falei: não, eu vou ficar sem comer. Então os criados de Saul e a mulher ficaram insistindo, então ele acabou ouvindo e foi comer. Então ele se levantou, sentou ali, né?
num local ali que tinha, então ele foi e comeu. Aí diz que essa mulher, no versículo 24, diz que ela tinha em casa um bezerro, né, um bezerro cevado, então ela foi, correu, se apressou, matou o animal, pegou farinha, amassou e fez alguns bolos ali para ele comer. Aí no versículo 25 então continua: e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram, eles todos comeram. Depois eles se levantaram e partiram naquela mesma noite, foram embora naquela mesma noite. Agora vamos comentar isso, gente. Existe uma religião, né, que ela diz que é possível consultar os mortos, né? Não só é possível consultar os mortos, como você reencarna, você volta. Você morre, depois você volta. Você morre, depois você volta. Você morre, depois você volta, né? Tem a reencarnação, né? Então, primeira coisa, pensar nessa possibilidade de reencarnação, né? Essa religião diz que você reencarna e na próxima vida você paga pela anterior. Aí você reencarna, na próxima vida você paga pela anterior e você vai evoluindo, né? Aí essa religião diz que você vai evoluindo, até que você chega em qual nível? Nível de Deus ali, nível de Jesus, aí não precisa mais voltar pra Terra, entendeu? Entendeu como que funciona? Qual que é o problema disso daí? Você passa a ser seu próprio salvador. Eu não preciso de Jesus. Eu mesmo me salvo. Eu morro, renasço, faço melhor. Morro, renasço, faço melhor. Morro, renasço, faço... Até que vai chegar um dia que eu vou estar num nível tão bom, mas tão bom, que eu vou estar ali com Jesus. Eu não preciso de Jesus. Eu me salvo sozinha, né? Então, esse é um problema dessa religião, né? E é a mesma religião agora que eu vou falar sobre essa questão aqui de Samuel. Porque essa religião usa essa passagem bíblica para afirmar essa religião, né, para afirmar ali os seus dogmas, né? Outra coisa importante da gente falar, depois que a pessoa morre, não adianta a gente orar pela pessoa. Às vezes a gente fala, vamos fazer missa de 7º dia, não sei o que, né, orar pelos mortos. Gente, não. Você não ora por morto, você ora por vivo. Você não consegue mudar nada para quem já morreu, mas você consegue mudar tudo para quem ainda está vivo. Quem já morreu está descansando, esperando o dia do seu julgamento. Então não adianta você orar para que Deus pegue mais leve com aquele que morreu. Não adianta você orar para que os pecados daquele que morreu sejam perdoados. Não vai ser. Ele já fechou a conta dele, né? Agora é esperar para ver o que ele vai receber. Então não adianta, não tem isso, né? Existe uma religião que durante muito tempo na história, né, você pagava. Chegou um tempo na história da igreja, essa religião foi fundamental na história da igreja durante um bom tempo, e durante um tempo da história você até pagava para lugares no céu, para as pessoas que morreram, né? Ou então você pagava, eu esqueci o nome, tem um nome certo, que as pessoas pagavam penitências pelas que já morreram. E pagando a penitência pela pessoa que já morreu, você estava pagando o pecado e a pessoa ia ser recebida no céu. Balela, gente, mentira. A salvação é individual. Eu posso me salvar, eu não posso salvar você. O que eu posso fazer é pregar para você ser salvo. Eu não posso te salvar. Eu não posso pagar seu pecado. Eu não posso. O que eu posso fazer é orar por você em vida. Em morte a gente não ora, né? Depois da morte a gente não ora. Sim, João Souza está falando que isso é bom pra gente entender que Deus não aprova a necromancia. E a gente vai ler na Bíblia isso. Eu vou ler daqui a pouco alguns versículos que Deus fala, gente, coisas abomináveis sobre isso. Então, outra questão que foi dada aí, durante o momento da história da igreja, foi por causa de um livro que foi lançado, O Inferno de Dante. Começou a se descrever nesse livro, né, um Satanás, um diabo vermelho, né, com o tridente, com os chifres, né, e começou-se a falar de purgatório. Então, uma certa religião começou a pegar isso, falando que haveria um purgatório, onde você morre, você vai para esse lugar, e nesse lugar você vai pagando ali para você ir pro céu.
É mentira, não existe purgatório na Bíblia, né? É mentira. Se você fizer isso, você não vai ser salvo, tá? A única forma de você se salvar é em vida. Você tem que salvar enquanto você está vivo. Você tem que buscar a salvação enquanto você está vivo. Morreu, morreu. Não tem jeito, né? Então é isso, não existe purgatório. Eu vejo muita gente falando que vai morrer e depois vai pro purgatório e no purgatório se livra. Não, não vai. Você vai pro inferno. Se você não tiver salvo, você vai lá pro lago de fogo e enxofre, né? Então não existe purgatório, tá? Isso daí foi instituído numa religião, né? Durante esse período que teve, né? Esse inferno de Dante, né? Então, Rafael está falando que na passagem de Lucas não mostra o seio de Abraão, um lugar intermediário. Então, Rafael, em Apocalipse a gente vai ver que existe, na verdade, 2 lugares de morte. Em Apocalipse diz isso. Um lugar onde as pessoas que morrem em Deus ficam. E um outro lugar onde outras pessoas ficam. E a Bíblia diz em Apocalipse, o termo ali no hebraico, um lugar seria um lugar de descanso, de paz, tranquilo, onde os salvos ficam até o dia. E um outro lugar é um lugar de tormento, um lugar de perturbação. É isso que está escrito lá em Apocalipse. São 2 lugares, gente. Há uma diferença quando morre. Quando morre alguém que é salvo e quando morre alguém que não é salvo. A Bíblia diz isso, né? Porque Rafael está perguntando sobre o seio de Abraão. E eu creio que esse seio de Abraão que diz a Bíblia é esse lugar onde eu estou falando, que ficam os salvos, né? Então você fica lá nesse lugar de descanso, de paz, tranquilo, até que venha, né, o grande dia do juízo. Em Apocalipse fala sobre esse outro lugar. Gente, eu não sei dizer, tem coisas que estão além do nosso entendimento, não está muito claro na Bíblia, eu não sei, mas lá está escrito que existe um outro lugar, que seria um lugar de tormento, onde algumas almas ficam esperando o dia do juízo. Eu não sei o que acontece nesse lugar, nem quero saber, Deus me livre, né? Nem quero saber, mas em Apocalipse a gente vai ver isso, tem 2 lugares diferentes, né? O Rafael tá falando, ficar consciente após a morte não seria espiritismo? Ai, minha internet aqui falhou. Ficou, consciente sem o corpo? Então, eu não acho que fique consciente, né? Que é difícil a gente falar sobre o que a Bíblia não dá, né? Eu só sei realmente que tem esses 2 lugares. Que tem um lugar onde ficam descansando os mortos, e um outro lugar onde realmente é um lugar de destruição, onde também ficam mortos. Tem 2 lugares de mortos, é meio esquisito, mas gente, não entra mais em detalhes. Eu não sei o que acontece nesse outro lugar que é de destruição, né? Mas eu acredito realmente que a pessoa fica lá inconsciente, não sei, sabe? É uma coisa muito complicada da gente falar, sabe? Ainda que assim, o Rafael tá perguntando se essas pessoas teriam consciência, né? Se for consciência, não seria espiritismo? Eu penso o seguinte, ainda que haja uma consciência, suponhamos, nesse lugar de tribulação aí, ainda que haja uma consciência, eu acredito que eles ficam presos nesse lugar, entendeu? O espiritismo, ele diz que eles saem desse lugar e vêm pra cá. E isso não há. Na Bíblia diz que isso não existe. Então, assim, a diferença do espiritismo, né, é uma consciência realmente, né, uma alma consciente, né, sem o corpo, mas aqui. Então, eu consigo chamar aqui e falar com a pessoa aqui, né? E a Bíblia não diz isso. Mas, eu não sei dizer, gente, vou ser sincera, eu não sei, mas há isso. No Apocalipse diz isso, que existem 2 lugares para segurar os mortos até o dia do juízo. Um lugar é um lugar de descanso e um lugar é um lugar de tribulação. Eu não sei se nesse lugar de tribulação as pessoas ficam acordadas. Eu não sei se ele tá com consciência ali naquele lugar. Eu nem quero saber, Deus me livre. E eu nem quero saber. Mas pode ser, mas pode ser que eles estejam presos ali, entende? É um lugar de consciência, mas que você não consegue vir para esse mundo. Você fica ali naquele momento de tribulação preso naquele lugar. Eu acredito nisso. Eu vou falar algo agora para vocês. Eu vou revelar algo agora pra vocês. Eu já era convertida, já havia me batizado e tudo. E eu vi uma coisa muito estranha uma vez na rua. Eu tava andando, voltando uma vez da faculdade. E tava bem à noite, gente. Era 1h, meia-noite e pouco, 1h da manhã. E eu vi um vulto passando, correndo na rua, né? E ele ficava assim, looping. Era um looping, sério. Era um looping correndo, o vulto.
O vulto não me via, ele ficava correndo. E tinha um menino que morreu ali, daquela forma, correndo. Era um ladrão, um assaltante, e tinha um outro ladrão com uma arma atirando, e ele morreu dessa forma. Gente, eu nem falar porque eu lembro disso até hoje, até me arrepia, sabe? E eu vi isso. Sério, eu tinha um menino comigo ainda, um amigo meu. Ele ainda falou assim, nossa, mas você tá vendo isso? Eu falei, tô, não fui só eu que vi. Tinha uma pessoa comigo que viu. Eu falei, Bruna, você tá vendo isso? Eu falei, tô. E ele ficava assim, em looping, correndo, sabe? Mas assim, eu não via a pessoa, mas eu vi um vulto de uma pessoa correndo. Realmente, gente. Então, eu não sei e nem quero saber desse lugar de tribulação. Deus me livre. Não quero passar nesse lugar, não, gente. Mas, ao que eu entendo, se há realmente uma consciência nesse lugar de tribulação, é uma consciência que está presa nesse lugar. Ele não consegue acessar o nosso mundo, entende? Igual essa cena que eu vi, ele tava preso naquilo, gente. Eu via ele, mas ele não me via. Eu e meu amigo, assim, e a gente vendo ele correndo, um looping ali, sabe? E pode ser isso, né? Mas assim, são coisas que só Deus sabe, não sei, a Bíblia não dá detalhes disso, gente. Mas é coisa que não tem como a gente tentar desvendar. Tem coisa que é melhor deixar pra Deus, né? Amém. Aí João escreveu aqui, João 11:11 mostra a morte como sono, verdade. O Espírito ensina que o Espírito volta, mas evoluído em outro corpo reencarna. Isso mesmo, João. O Espiritismo ensina isso, né? Mas é o que eu falei, o problema desse entendimento, primeiro é que o morto dorme, né? Ou o morto dorme nesse lugar de descanso ou nesse lugar de tribulação, mas ele está preso nesses lugares, está preso. Até o dia do juízo ele vai ficar preso nesse lugar, não pode sair desses lugares, a Bíblia diz isso. E o segundo é que o problema de eu achar que eu vou morrer e reencarnar, e toda vez que eu reencarno, eu vou evoluindo, até que eu cheguei no nível de evolução e cheguei ali com Jesus, não preciso mais voltar para a Terra, então eu me tornei meu próprio salvador. Eu não preciso de Jesus, eu sou minha salvadora. Porque eu vou ficar sempre voltando para a Terra até eu evoluir ao ponto de não precisar mais voltar. Então, quem me salvou? Eu mesma. Eu me salvei, né? Então, isso daí, gente, é errado, é mentira, tá? Então, isso daí não existe. Então, gente, agora eu vou começar a falar sobre os tópicos que eu anotei aqui pra gente chegar à conclusão que isso era um demônio. Isso não era Samuel, tá bom? Amém. Primeira coisa que eu quero falar... Será que é possível a gente retirar alguém do descanso da morte? Foi o que eu disse agora há pouco. Quando a gente morre, a gente vai para esse lugar de descanso, de paz, ou para esse lugar de tormento, né? Para esse Sheol, né? Tem 2 lugares na Apocalipse fala. Mas a gente fica lá descansando até que Jesus venha. O que a Bíblia diz? Só existe uma pessoa que tem a chave desses lugares para tirar a pessoa de lá desses lugares. Jesus. Ninguém mais tem a chave. E como é que eu vou invocar alguém que está nesse lugar? Se só quem tem a chave para abrir esse lugar e trazer quem está lá é Jesus. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Se só Jesus tem a chave para trazer alguém do mundo dos mortos, no dia do julgamento, como que eu vou trazer do mundo dos mortos alguém? Né? Então, não tem lógica isso. Não tem como, né? Lázaro, amigo de Jesus, voltou à vida e não comentou nada sobre o outro lado. Com certeza, estava inconsciente. Então agora, gente, eu vou falar sobre os tópicos que eu anotei, tá bom? Primeiro tópico que eu anotei aqui, Deus proibiu a consulta aos mortos. Deus não se agrada disso. Deus não tem parte com quem consulta os mortos. Deus gosta que nós consultemos a Ele, né? Isaías até fala isso. A nosso favor a gente vai consultar os mortos ou vamos consultar os vivos, né? Vamos consultar Deus, nosso Deus que sempre vive, né? Então, Deus abomina quem consulta aos mortos. Deus não gosta disso. Onde a gente vê isso? Em Deuteronômio, eu já vou fazer a leitura desses, tá, gente? Pra gente ter certeza que consultar os mortos é pecado. Então, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Isaías, capítulo 8, versículo 19. Agora eu vou ler todos esses para a gente ter certeza que Deus abomina quem consulta os mortos. A gente não
pode consultar os mortos. A pessoa morreu. A gente não tem nem que orar pro morto. Isso é errar também. A gente não pode orar por quem já morreu. A gente tem que orar pelos vivos, não pelos mortos, né? Esse negócio de missa do sétimo dia não pode. A gente tem que orar por quem tá vivo, né? A alma de quem já morreu não pode mais ser salva. Tá lá, guardada pro dia do juízo. Eu vou salvar a alma que já está guardada para o dia do juízo? Como? Então, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pois todo aquele que fizer qualquer uma dessas coisas é abominável a Deus. E por causa dessas coisas, Deus lançará essa pessoa para fora de si. Deus não tem parte com quem consulta os mortos, né? Então, esse é um ponto. Segundo, Levítico, capítulo 20, versículo 27, diz assim: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromante, né, que consulta mortos, ou espírito de adivinhação, igual aquela lá de Paulo, certamente essa pessoa deve morrer. Isso daí é digno de morte para Deus. Deus abomina isso. Então aqui, essas pessoas devem ser apedrejadas. E o sangue deles vai ser sobre eles, porque Deus abomina esse tipo de coisa. Continuando, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles está no lago de fogo e de enxofre, e eles sofrerão a segunda morte. Então todo esse povo aqui vai sofrer a segunda morte, ser lançado lá no lago de fogo e enxofre com Satanás, a besta e o falso profeta. Então no Levítico 19, 31 diz assim: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não busquem, não vai consultar adivinhadores, não vai consultar encantadores. Ah, eu quero fazer feitiço para amarrar homem. Não faça isso, né? Não busque adivinhador. Ah, eu quero saber do meu futuro. O meu futuro a Deus pertence. Não vá buscar cartomante. Ah, eu quero saber do meu futuro. Não sei. Não busque adivinhadores. Não busque encantadores, né? Fazer feitiço para amarrar, para se virar. Não, né? Não busquem isso, porque se vocês buscarem esse tipo de coisa, ainda que vocês não estejam lá fazendo negócio, mas vocês foram lá consultar, vocês estão se contaminando também. Vocês estão se tornando abomináveis como essa pessoa que pratica isso. Então, em Isaías, para finalizar esse tópico que eu pus, em Isaías capítulo 8, versículo 19, diz assim: quando, pois, disserem para vocês, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, né? Consultem aqueles que consultam os mortos, né? E aqueles que adivinham o futuro, né? Consultem essas pessoas, né? Por acaso vocês vão consultar essas pessoas? Por acaso o povo de Deus não consultaria a Deus? O povo de Deus vai consultar demônios ao invés de consultar a Deus, né? Por acaso a favor dos vivos a gente vai consultar os mortos? Então agora o segundo tópico que eu anotei. O segundo tópico que eu anotei é que a feitiçaria, a necromância, né, a consulta de mortos, é obra da carne. A gente vai ver na segunda-feira que vem, eu vou falar sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Necromância, né, falar com os mortos, é obra da carne. Isso não vem de Deus. Isso vem da carne caída, isso vem de Satanás, isso vem dos demônios, isso não vem de Deus. Então diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, e são elas: o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu declaro para vocês, como eu já havia dito antes, todas as pessoas que cometem qualquer uma dessas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? Na aula de segunda-feira eu vou explicar sobre todas essas coisas aqui, tá bom, gente? Mas a necromância tá aqui no meio, porque é feitiçaria, tá? Então necromância tá aqui no meio disso daqui. Quem pratica necromância também, tá? Nisso daqui não herdará o reino de Deus. Então no versículo 3, ó, então o meu capítulo 3 que eu anotei aqui, meu tópico 3, né? Tópico 3, os mortos não voltam para a terra. Tópico 3, tá? Os mortos ficam lá onde eles estão, gente. Eles ficam presos em um lugar, né? Então a pessoa morreu, ficou presa nesses 2 lugares que eu falei de morte, né? Eles ficam presos lá. Até quando? Até aquele que tem as chaves venha, abra e traga eles para o julgamento. Então eles ficam presos lá. A gente não consegue ter acesso a eles e nem eles a gente. Não, ficam presos lá. Onde que a gente vê isso, gente? Tem uma passagem muito legal que fala sobre isso, de Davi. Davi, quando ele perde o filho ali dele com a Batseba, ele ora, e quando a criança morre, ele para de orar, para de jejuar, né? Então, o povo fala, nossa, mas agora que a criança morreu, você não vai fazer mais nada? Você tá bom? Você tá feliz? Você tá normal? Né? E ele fala, não há mais nada que eu possa fazer, né? Não tem mais nada. Onde ela está, né? Da onde ela está, ela não pode voltar. Mas eu um dia terei com ela. Então, olha a consciência, entende, de Davi? E é essa questão mesmo. A primeira morte todo mundo vai sofrer. Então, todo mundo vai ter que ir para esse lugar, né? A primeira morte todo mundo vai passar. E essa pessoa não pode voltar pra gente. Mas a gente vai até essa pessoa, né? Quando a gente morrer, a gente vai até lá. E no grande dia do juízo, né? Uns vão ser salvos e outros vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, diz assim, Davi falando sobre isso. Diz assim, porém, agora que a criança está morta, por que eu iria jejuar? Eu, por acaso, posso fazê-la voltar do mundo dos mortos? A verdade é que eu vou até ela no mundo dos mortos, mas ela não vai voltar para cá. Ela não vai voltar para mim. Então, gente, não tem essa. A pessoa não volta do mundo dos mortos. A pessoa está enterrada, está morta, acabou, não vai voltar não, né? É só no dia do juízo, né? Então não tem como você constar morto porque ele não volta. Então no versículo 4, toda vez que eu falo no versículo, o tópico 4 que eu anotei aqui, tem uma passagem no Novo Testamento do rico e Lázaro, né? O Rafael até falou sobre isso. Do rico, acho que sim ou não? Acho que não. Tem a passagem do rico e Lázaro, né? O Lázaro, quando ele morre, ele vai para o céu. E o rico, quando ele morre, ele vai ali, né, para o lago de fogo e de enxofre. E ele passa um grande tormento. Então, eis que abre os céus e ele vê ali nos céus Abraão e ele vê ali também Lázaro. Então ele fala, me dê um pouco d'água, tô muito ruim, eu não tô aguentando, eu tô passando mal, aqui tá horrível. E ele fala, não, você não entende, há um abismo enorme entre nós. De forma que eu não posso ir até aí, nem vocês podem vir até aqui. Há um abismo muito grande, uma separação, uma distância muito grande entre nós. Aí o rico fala assim, Abraão, então deixa Lázaro voltar para ele alertar os meus irmãos, para que eles acreditem que realmente o inferno é real. E porque senão eles vão vir passar por isso que eu estou passando e aqui é horrível, eu não quero que eles venham para cá. E Abraão fala, eu não vou mandar Lázaro de volta. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, você acha que eles vão ouvir o Lázaro? E então, aqui nessa passagem, quando o rico fala para Lázaro voltar, não é para Lázaro voltar como uma alma penada, não. É para Lázaro voltar ressuscitado. É isso que ele está falando, né? Então, deixa Lázaro ressuscitar. Então, eles vão ver, nossa, ele voltou do mundo dos mortos. Então, me fala como é lá. Então, Lázaro fala, lá é assim, assim. Mas também é o inferno, gente. Seu irmão tá lá naquele outro lugar. É nesse sentido, entende? Então, não é para voltar a alma, né? Uma alma andando por aí. Não é isso, tá? Então, o tópico 5 que eu anotei também. Satanás, a gente até falou um pouquinho sobre isso, Satanás e os demônios,
eles conseguem, gente, imitar trejeitos de pessoas, sabe? Eles conseguem imitar a voz, eles conseguem imitar o jeito de andar, conseguem imitar até letra. Ou a pessoa fala, vou psicografar aqui, a letra sai igualzinha. Se você for fazer um exame lá, né, um perito, né, vai dar a letra da pessoa. Eles conseguem, gente, copiar. Eles conseguem copiar certinho. E eles também têm acesso às informações do passado. Então, ele sabe sobre informações do nosso passado. E ele também tem algumas informações sobre o futuro. Mas, normalmente, são informações quebradas. Ele não tem uma informação completa. É uma informação quebrada. Igual ele deu aqui para Samuel, a gente vai ver. Há erros nessa profecia aqui, que foi dada por esse espírito aqui que fingia que era Samuel. E a gente vai falar sobre isso. E a gente lembra no livro de Jó, Satanás, ele foi duas vezes, né, a gente viu isso, ele foi lá na reunião com Deus, né, reunião dos anjos, lembra? Tinha a reunião dos anjos e Satanás ia, porque Satanás é o príncipe dessa terra, ele precisa dar parte para Deus sobre essa terra. Então ele ia lá, toda a reunião para falar como que anda o andamento aqui dessa terra. Então, a gente lembra que ele ficava no meio dessa reuniões tudo. E, gente, às vezes a gente subestima, foi o que eu acabei de falar, às vezes a gente subestima Satanás, né? Às vezes a gente subestima os demônios. Satanás, ele não tem que ser subestimado. Ele conseguiu persuadir 1/3 dos anjos que conheciam a Deus, andavam com Deus, sabiam do poder de Deus, foram criados por Deus, e ele conseguiu convencer esse 1/3, gente, a atrair Deus. Então, a gente subestima muito Satanás, né? Outra coisa importante é que ele realmente tem acesso às informações futuras, né? Ele tem acesso a algumas informações. Tanto é que a gente vê o exemplo da adivinha lá de Paulo, né? Ela ganhava muito dinheiro adivinhando. Por quê? Porque ela acertava. Ela era boa adivinha. Ela falava, o negócio acontecia. Ela falava, acontecia. Então, o povo pagava ela. Me fala o futuro. E ela falava e dava certo, gente. Acontecia. Então, a gente percebe que Satanás e os demônios têm um certo conhecimento sobre o futuro. Não como Deus, mas eles têm. Né? Então a gente observa isso, tá? Então não é difícil de chegar um demônio fingindo ser um parente seu que foi embora e começar a falar sobre uma relação que só vocês dois sabem, sabe? Sobre algo que aconteceu que só vocês dois sabem. Não, Satanás sabe, o demônio sabe. E realmente ele vai usar esse tipo de coisa para tentar enganar, para você sempre estar indo ali, né? Para você sempre estar sendo abominável a Deus, né? Então ele vai fazer isso mesmo. E se você for lá, realmente, né? Eu vou numa cartomante. Eu vou lá consultar meu futuro, né? Às vezes você vai e acerta, realmente, como é a adivinha lá de Paulo. Mas é o que eu tô dizendo, Satanás e os demônios, eles têm realmente um certo acesso ao futuro, né? Até onde a gente não sabe, gente. Tem coisas que são inexplicáveis pra gente, né? Mas ele tem um certo acesso, a gente vê isso pela adivinha de Paulo. Ela ganhava um grande dinheiro adivinhando o futuro. Então, eles têm algum acesso, né? Então, mas o que Deus fala? Não consultem. Porque o futuro a Deus pertence. A gente tem que confiar em Deus, né? Esperar nele, descansar nele. E se for consultar o Espírito Santo. Pronto, né? Consultar a Deus, né? Então, agora eu vou falar aqui sobre Satanás, né? No tópico 6 que eu falei, Satanás se transformar. Eu vou ler só uma passagem rapidinho aqui, o versículo 14 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz sobre isso, que Satanás consegue fingir ser um anjo de luz, ele não vai conseguir fingir outra coisa, ele finge. Então aqui diz assim, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, tá? Então agora o tópico 7 que eu anotei. Não foi com Deus que Saul falou, e nem com ninguém que tenha parte com Deus. Não foi. Em 1 Crônicas a gente vê isso. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz assim: Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra Deus, por causa da palavra de Deus, que ele não guardou. E também porque ele foi consultar uma necromante.
e não constou a Deus. E é por isso que Deus o matou e transferiu o reino dele para Davi. Então a gente vê que não foi Deus que ele constou ali, não. Não foi com Deus que ele falou ali, não. Aqui é muito claro, ele não constou a Deus. Se realmente tivesse sido Samuel que tivesse falado ali, de certa forma, Samuel é um homem de Deus, né? Então ele teria, de certa forma, falado ali com Deus, né? Não, ele não falou com Deus, não. Foi com outra coisa que ele falou ali, não foi com Deus. E é isso que diz aqui em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Não foi com Deus que Saul falou ali. Não. Tanto é que o motivo da morte dele foi esse. Ao invés de ter consultado a Deus e ter falado com Deus, ele foi falar com uma necromante. Agora, outra coisa aqui que eu anotei, o tópico 8, né? Que Saul havia perdido a graça, né? E por isso Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio, não necessariamente que Saul perdeu a graça. Eu acredito que Deus ainda poderia derramar a graça sobre Saul, né? Mas Saul não procurou a Deus, né? Porque a gente acabou de ver isso, né? Deus fala isso, olha, Saul morreu porque ele não me procurou. Ele preferiu procurar uma necromante. Então, a gente viu no capítulo que Saul orou, né? Saul buscou, mas pelo jeito foi, até jejum ele estava, a gente lembra, né? Então, pelo jeito foi aquela oração, aquele jejum religioso. Mas o coração dele não estava quebrantado, não havia um arrependimento sincero. Ele não estava realmente voltado a Deus, né? E é por isso que Deus não respondeu. Deus não respondeu pelos meios que Deus usa, pelos meios legais, pelas formas como Deus se comunica, que é através de sonhos, né? Através de visão, através do Urim e Tumim, através de profetas. Deus não usou nada disso para falar com Saul. Deus ia usar uma forma ilegítima para falar com Saul? Né? Se Deus não usou nenhuma dessas formas, que são as formas que Deus permite, como que Deus vai usar uma feiticeira? Vai usar algo que ele abomina para falar com Saul? Não foi Deus ali falando com Saul, com certeza. Então aqui, gente, eu vou só ler um versículo aqui, eu vou começar a falar sobre as falhas na profecia, tá? Pra gente ver que não era Samuel. Por quê? Porque a Bíblia diz que Samuel nunca falhou nas suas profecias. Tudo que Samuel falava se cumpria exatamente como ele falava. Ou seja, não era Samuel aqui. Porque a gente vai ver algumas falhas nessa profecia que teve aqui. Não aconteceram algumas coisas que estão escritas aqui. Que esse espírito falou, esse demônio falou. Não aconteceram. Então não era Samuel. Porque a Bíblia diz que tudo que ele falava se cumpria. Antes, eu vou só ler aqui uma passagem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que sejas reis. Então aqui foi aquele momento que Saul, né, havia sido rejeitado por Deus, o reino dele também, né, para que ele não reinasse mais. Então você vê que aqui havia um problema muito sério de rebelião e de insubordinação de Saul. Saul não queria se subordinar a Deus, né? E Deus havia falado, ó, esse pecado que você está cometendo, para mim, é igual ao pecado de feitiçaria, é igual ao pecado de necromância, né? Agora piorou, agora ele cometeu também o outro pecado, né? Ele já estava nesse pecado, agora ele avacalhou de vez, né? Agora eu vou apontar as falhas na profecia, tá bom, gente? Primeira falha que eu observei na profecia. Esse demônio que apareceu falou que Saul ia morrer pelos filisteus. Mentira, Saul se matou. Saul não morreu nas mãos dos filisteus. Então já houve um problema aí nessa profecia, né? Então você vê que há um conhecimento, mas não um conhecimento pleno, né? Então, qual é o segundo ponto também que falhou aqui na profecia? Esse demônio falou que não haveria mais descendência de Saul. Olha, você e seus filhos. Aqui quando fala filhos, você e seus filhos morreram amanhã. Filhos é descendência. Ele não teria nenhum descendente homem para pleitear o trono. É nesse sentido, entendeu? Então, ó, saiba que você e todos os homens da sua casa vão morrer. Não vai sobrar nenhum homem vivo para vir pleitear o trono contra Davi. Então era nesse sentido. Mentira. A gente vai ver que pelo menos uns 3 aí ficaram vivos da casa de Saul, né? Então Mefibosete, né? A gente lembra de Isbosete, tem mais um também que eu esqueci o nome. Então
não caiu também, essa profecia também não foi. E a última coisa importante que eu anotei aqui é que em 1 Samuel 3,19 diz que Samuel jamais errou uma profecia. Tudo que ele dizia acontecia exatamente como ele falava. Então, não era Samuel, tá? Então, gente, amém. A aula foi um pouquinho longa, 1h30 e pouco, mas amém. Acho que deu pra falar bastante, né? Amém. Então, a gente vai finalizar aqui agora, tá, gente? Amém. Vocês têm alguma dúvida? Deu pra ficar bem entendido? Amém, glória a Deus. Amém, gente. Então, amanhã a gente tem aula. Amanhã a gente vai falar sobre 1 Samuel, capítulo 29. Semana que vem a gente vai finalizar o livro de Samuel. Tá bom? Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá? Um abraço pra vocês aí do Facebook, Instagram e YouTube, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no vídeo, tá bom? Deus abençoe. Amém.